Cena Preta, para mim, é uma outra história. É uma história de empoderamento, uma história ancestral, é uma história que a gente conta de outro jeito, de outro ângulo, de outra perspectiva. Meu nome é Flávia Araújo, eu sou uma mulher negra, sou mãe, sou apaixonada por dançar, eu sou apaixonada por cantar, de tudo, adoro cantar, estou sempre com a música na cabeça e eu sou apaixonada pelas letras, pelas palavras e me apaixonei tanto pelas palavras que me apaixonei por literatura. E quis fazer da literatura o meu trabalho. Então eu trabalho com literatura há muitos anos, há algumas décadas na verdade, e trabalho com línguas estrangeiras também, sou professora de inglês de formação, e trabalho com literaturas de várias línguas, português, inglês, francês, espanhol, e eu amo lidar com os significados das palavras, das coisas, as imagens, as metáforas, os símbolos. E eu sou uma pessoa movida por essas paixões. E todas elas me integram, e todas elas são diferentes, todas elas fazem parte do meu corpo, da minha alma, da minha vida. Eu me apaixonei muito pelas letras escrevendo, né? Desde criança. Então eu criava histórias, eu tenho um livrinho, um caderninho de histórias. Desde que aprendi a escrever, tem sido assim. E lia muito, de tudo, né? Eu passei a minha graduação, fiz a graduação de letras aqui na Universidade Federal da Paraíba e passei todos os anos da minha graduação, foram 5 anos, praticamente sem ser exposta a nada classificado como literatura negra ou afrodescendente, né? De nenhum país, de nenhuma língua, nem mesmo do meu próprio país, né? E foi já no finalzinho da graduação que eu fui apresentada a uma escritora negra estadunidense. E estudando essa escritora, Zora Neale Hurston, eu comecei a me perguntar quais são os escritores negros brasileiros, né? E foi com essa pergunta que eu fui trazendo nomes, né? Que eu fui também perguntando a outras pessoas. Quem são eles? E no Brasil isso chega a ser bastante complicado, porque há uma política de embranquecimento dos corpos, né? Mesmo os corpos negros, eles são embranquecidos pela história. Então eu fui me deparar com a revelação, por exemplo, de que Machado de Assis é um escritor negro. E eu já tinha lido Machado de Assis, né? Que Cruz de Souza era um escritor negro. E tantos outros nomes. Então, esse questionamento me impulsionou a ter outras conversas com outras pessoas, né? E a partir dessas conversas sobre literatura, uma conversa comigo mesma, sobre quem eu sou, como mulher e como mulher afrodescendente, né? Como uma mulher que é filha de um homem afrodescendente, por exemplo. Então as coisas se juntaram de maneira muito pessoal. Foi uma investigação intelectual que me trouxe também questionamentos pessoais sobre quem eu sou no mundo e questionamentos pessoais que me levaram a mais questionamentos intelectuais, né? E aí eu entrei no mestrado e fui apresentada a Conceição Evaristo. Na verdade, eu fui apresentada a Conceição Evaristo antes de iniciar o mestrado. E quando eu terminei de ler a primeira obra de Conceição Evaristo, que é Poncé Vicêncio, o primeiro romance dela, eu não tive dúvida. Eu disse, eu vou fazer o mestrado e eu vou fazer o mestrado sobre essa mulher escritora negra que escreve desse lugar. E aí tudo começou a partir daí, né? A minha trajetória de investigadora, de pesquisadora e de professora de literaturas negras da diáspora, né, nas Américas. Foi a partir desse momento que surgiu não só o interesse, mas um compromisso de revelar essas outras histórias, de me revelar e revelar
aos meus alunos, aos meus colegas, enfim, às pessoas à minha volta, o que é falar desse lugar próprio, né? De ser um sujeito negro e não um lugar de ser o objeto, né? De ser contada narrativa sobre você. O que significa estar num lugar de poder se narrar, de poder contar suas histórias, né? E eu me apaixonei pelas histórias de mulheres negras, escritoras negras, especialmente as do Brasil, porque são histórias complexas, né? Não existe uma mulher negra, existem mulheres múltiplas, né? Que fazem enfrentamento com o racismo todos os dias de maneiras completamente diferentes, né? E isso se dá em toda a diáspora. Então é um tecido tão múltiplo, tão imbrincado, tão diverso, né? São histórias tão absolutamente universais e, ao mesmo tempo, absolutamente particulares, né? E cada vez que eu me deparo com essas histórias, eu me deparo comigo mesma, né? Porque eu faço parte desse mundo, eu faço parte dessa diáspora, né? E faço parte de muitas dessas histórias, da história com H maiúsculo, e das histórias pessoais, das histórias do dia a dia, das histórias domésticas até, né, privadas, que só a gente sabe como se dão, né? Então a literatura para mim, ela teve esse lugar duplo de falar comigo, com a minha intelectualidade, com a minha curiosidade de estudo mesmo, e de falar comigo como pessoa, como mulher, como mãe, como pessoa no mundo, né? Como pessoa que enfrenta o racismo também todo dia, que enfrenta a xenofobia, que já enfrentou a xenofobia num país estrangeiro, como mulher brasileira, que está no Brasil e que está no mundo, que atravessa universos distintos por onde passa, né? E com quem se relaciona. Então é uma via de mão dupla para mim. Todo samba que faço tem espaço, eu ponho mar. Marinheiro, 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 só vai se perder no mar. Marinheiro, 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 só vai se perder no mar. Li Conceição Evaristo, Ponciar Vicêncio, me abriu esse caminho, né, essa possibilidade de investigar aquela mulher específica, aquela escritora. E ao fazer a pergunta quem é Conceição Evaristo, eu também me perguntava, sem saber, quem mais? Quais são as outras mulheres negras das letras, escritoras, né? E eu me enfiei nas bibliotecas do Brasil, na Biblioteca Nacional do Rio, nas bibliotecas particulares de mentoras e mentores que tiveram a generosidade de me emprestar seus livros, né? Fui para Florianópolis, passei um mês lá pesquisando em Florianópolis, na casa de pessoas que tinham coleções absolutamente incríveis de livros. E eu encontrei uma trajetória absolutamente rica, diversa, de mulheres que escrevem há muito tempo e são completamente apagadas da história. Elas não estão nos livros de literatura, de história da literatura, elas não estão nas antologias literárias, elas simplesmente não estavam, né? Algumas delas já estão hoje, mas naquela época, que 20 anos atrás, não estavam. E então eu notei que tinha uma história para contar, que era muito maior do que eu, era muito maior do que as minhas perguntas, era muito maior do que a própria Conceição Evaristo, que era o objeto do meu estudo, né? E aí eu tive que reduzir o meu projeto de mestrado e guardei a expansão desse projeto para o doutorado, que foi o que me levou lá para fora, para os Estados Unidos, né, numa bolsa que eu tive a graça de ser contemplada com ela, uma bolsa Fulbright,
aí numa época em que a gente tinha um compromisso com a pesquisa, né, que o Brasil vivia esse compromisso com a pesquisa de qualidade e com a oportunidade de pessoas poderem fazer essa pesquisa onde quisessem e onde pudessem fazer. E por conta desse incentivo federal, que eu jamais poderia ter os recursos de fazer esse doutorado fora, eu fui atrás do doutorado nos Estados Unidos, né? E lá eu decidi fazer uma pesquisa que juntasse essa história de mulheres negras escrevendo literatura brasileiras aqui no Brasil, com as mulheres negras escrevendo literatura nos Estados Unidos. E o que é que essa história tinha para nos ensinar, né? E eu comecei a pesquisar sobre Miriam Alves, que é uma escritora de São Paulo. Ela está viva, escrevendo, ativa, maravilhosa. E fiz um diálogo entre a obra de Miriam Alves com a obra de Audre Lorde, que é uma escritora estadunidense caribenha, que morreu no início dos anos 90 e que percorre um trajeto muito semelhante ao de Miriam Alves, em vários aspectos, e também muito diferente em outros aspectos, né? E esse projeto me deu assim uma oportunidade de muitos diálogos, né? De dialogar através de muitas diásporas negras, né? Me deu a oportunidade de viajar muito, de conhecer pesquisadores que eu jamais sonharia em pesquisar, né? Na Europa, no Caribe, no Brasil. E se tornou assim um trajeto acadêmico, pessoal, migratório, e que acabou me trazendo para o lugar onde tudo começou, que é aqui em João Pessoa, na Paraíba. É onde eu estou agora. Mãe Oxum, me dá licença que eu gosto de navegar. Em todo samba que faço, tem espaço, eu ponho mar. Enquanto você me perguntava, eu me lembrei de uma fala de Audre Lorde, né? Audre Lorde diz que não há ninguém livre enquanto suas correntes não forem quebradas, né? Eu não sou livre enquanto as correntes de minha irmã estiverem ainda prendendo suas mãos, suas pernas, né? E isso me faz pensar que o trabalho da mulher negra em estar no mundo, ele começa a partir da sua própria existência, né? Estar no mundo já é um ato político para uma mulher negra. E é um trabalho ancestral, não é? A importância de se ter mulheres negras em todos os espaços, onde elas quiserem, é apenas uma afirmação de sua existência. Quando isso não acontece, que é o que a gente lida todo dia, que é a realidade da maioria de mulheres negras, não poderem ocupar espaços que querem ocupar, ou que podem ocupar, é uma negação de sua existência, né? Então, eu entendo que ser mulher negra num país como o nosso e num mundo como o nosso é uma existência ancestral. Todo dia é dia de batalha. O ordinário, pessoal, privado é nossa luta diária. O pão nosso de cada dia conquistamos. Santificado seja o nosso nome. Todo dia é dia de levantar a cabeça. O outro sempre macho, quase sempre branco, nem sempre chega primeiro, mas recebe de presente o seu lugar. Todo dia é dia de driblar o persistente eco de vozes, dizendo-nos o que fazer, o que vestir, o que dizer, o que gostar, o que sentir. Livrando-nos nós mesmas deste mal. Amém. Eu me lembro muito de uma mulher negra do século XIX, bem antes da questão da abolição, né, ser oficializada nos Estados Unidos.
O nome dessa mulher era Anna Julia Cooper. Anna Julia Cooper se tornou a primeira mulher com um PhD, com um doutorado nos Estados Unidos. A primeira mulher e a primeira mulher negra, né? E Anna Julia Cooper fez isso, conseguiu esse feito antes da abolição, porque ela foi para Paris. Ela teve que sair dos Estados Unidos e ela completou o doutorado e voltou para o país dela. Um pouquinho antes da abolição ser oficializada, não é? E o compromisso de Anna Julia Cooper, a poçada do seu doutorado, porque não havia instituição possível dentro dos Estados Unidos que aceitaria uma mulher negra estudando, muito menos daria um diploma a essa mulher. E o que ela fez com o doutorado? Ela criou escolas para mulheres negras. Então, Anna Julia Cooper, ela sonhou comigo antes de eu existir, né? Ela trabalhou, criou espaços para mulheres negras como eu pudessem seguir com suas paixões e uma delas poder ser a carreira intelectual, a carreira acadêmica. Os meus ancestrais, as mulheres negras que vieram antes de mim, sonharam, tinham uma visão de mundo que me incluíram antes de eu vir a existir, né? Isso é um fazer da existência, um compromisso ancestral, né? É um compromisso com o futuro que ainda está por vir, um futuro que você não sabe se virá, um futuro possível dos sonhos, mas que você cria hoje. Então, o meu compromisso é com esse sonho, né? Com essa visão de criar hoje o que gerações vindouras, que eu nem sei quem vem por aí, né? Essa garotada que vai vir, quando eu não estiver mais no mundo, né? Vão poder viver possibilidades que eu vou poder semear agora, né? E que elas vão poder tomar conta, gerar, nutrir, fazer prosperar no seu tempo, do seu jeito. Mas eu quero poder devolver isso como as minhas ancestrais um dia sonharam antes, poder devolver isso para o mundo, né? Outros sonhos, outras possibilidades, outras perspectivas, outra história para se viver. Marinheiro, marinheiro, marinheiro.